O termo romance é muito comum quando você estuda literatura ou conversa sobre o tema. Mas afinal de contas, o que é romance? É uma história romântica? Seria um melodrama? Não, fique aí que eu vou falar um pouco nesse vídeo. Pessoal, seguindo aí, essa é uma playlist de gêneros literários. O primeiro vídeo eu faço uma introdução e segue aí na sequência falando um pouco de romance. Como eu disse, afinal, o que é romance? O romance é um gênero literário que nada mais é do que uma longa narrativa. Ele surgiu no século XVIII e se diferencia da epopeia, pois narra eventos em forma de prosa, ao contrário da epopeia, que narrava em versos. Outro elemento se diferencia da novela e do conto no que se refere à sua extensão, ou seja, é uma narrativa bem mais longa que os contos e que novelas, e obviamente podendo ter diversas temáticas. E aí, entre outras temáticas, podemos ter o romance monofônico, onde a narrativa está centrada em uma personagem, como o romance Senhora, de José de Alencar. Conta a história de Aurélia Camargo. Entre aspas, há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou ao cetro. Então aí um trecho, concentrado na figura dessa mulher, Aurélia Camargo. Também pode ser um romance polifônico, onde a narrativa ela não está centrada em uma personagem apenas, como em várias. Um exemplo disso é o romance Capitães de Areia, de Jorge Amado. Outra qualidade, seria o chamado romance Outro seria o chamado romance fechado, onde o narrador não deixa lacunas a serem preenchidas, como a gente pode ver romances, por exemplo, de Agatha Christie. No final, o narrador sempre revela a identidade do assassino ou assassina. Temos o romance aberto, onde o narrador deixa lacunas a serem preenchidas, então deixa aquela dúvida, aquela discussão. Um exemplo é o livro Orlando, da escritora inglesa Virginia Woolf, em que o personagem Orlando nasce homem, mas se transforma em mulher, além de viver durante séculos. Em nenhum momento o narrador explica por que Orlando vive tanto tempo ou o motivo de sua transformação. E aí não tem como deixar de mencionar, Dom Casmurro de Machado de Assis, onde fica todo aquele questionamento se Capitu traiu ou não Bentinho. Temos o romance linear ou progressivo. Esse tipo de romance está centrado na ação e não na reflexão, como é bem ilustrada na obra Cartas na Rua, do escritor estadunidense Charles Bukowski, Então, o Cartas nas Ruas seria um exemplo. Dei a volta pela lateral da igreja e topei com uma escada que descia. Atravessei uma porta aberta. Você sabe o que vi? Uma fila de banheiros e chuveiros, mas estava escuro, todas as luzes apagadas. Enfim, esse é um trecho do livro, E um outro tipo de romance também é o chamado romance vertical ou analítico. Nesse tipo de romance, a ação leva a uma reflexão, como se pode observar em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro muito interessante de Machado de Assis, e que leva aí a uma reflexão. Então você vê que esses tipos de romance, por mais que eles façam parte do mesmo gênero literário, eles têm questões bem distintas, E aí a gente pode falar de vários outros aí dos romances que levam a reflexão, vertical ou analítico. Tem também o romance psicológico, que no romance o viés psicológico sobressai ao monólogo interior, os chamados fluxos de consciência, que revelam o universo íntimo dos personagens. O enredo fica em segundo plano, pois o que importa não é a ação, mas é a análise psicológica. E um belo exemplo disso é uma obra de Clarice Lispector, uma das obras que eu acho assim mais fantásticas, que é A Paixão segundo GH. E ela, enfim, abaixei rapidamente nos olhos. Ao esconder os olhos, eu escondia da barata a astúcia que me tomara. O coração me batia
quase como numa alegria. É que inesperadamente eu sentia que tinha recursos. Nunca antes havia usado meus recursos. E agora toda a potência latente, enfim, latejava. Então, meus amigos, é isso. Eu falei um pouco aí do gênero literário romance. Eu espero que tenham gostado. A gente está começando aí uma playlist, né? Então falando de escolas literárias, de gêneros literários, uma playlist para cada. Dê uma olhada aí no conteúdo. Eu sou Vitor Garcia Preto, escritor e poeta e radialista da cidade de Ribeirão Preto. Valeu!